Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Continuando a série Romanos, hoje vamos falar de Romanos 7 e ali faz uma ilustração com casamento, né? E nos explica um pouco de como é a luta de um cristão contra uma vida de pecado. Não só uma vida, né? Mas contra o pecado em si. Vou botar uma luzinha aqui para ficar mais bem iluminado. Bom, então vamos lá, sem demora. Antes, no capítulo anterior, a gente leu sobre ser morto para o pecado, mas ser vivo para Cristo. E como isso nos fazia escravo da justiça, e eu usei ali uma analogia de em um mundo de sujeira, quem não é escravo do banho torna-se imundo. Portanto, uma vez que nós nos fazemos escravos de Deus como seus servos, seus escravos, nós somos limpos de um mundo de maldade, sujeira e todo tipo de coisa. Então vamos lá, capítulo 7. Meus irmãos, é que é Paulo falando, tá? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isto, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, por conta da força e da validade dessa lei. Mas se o marido vier a morrer, a lei do casamento já não existindo mais, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Ou seja, a mulher por força da lei não pode se casar com outro homem. E aí eu coloco até na nossa lei por vice-versa, né? E se esse marido morrer, ela tá livre, tanto para não casar como para casar. E se ela casar com outro, beleza, ela tá livre da lei. Agora, se ela se casar com outro, ainda casada com aquele marido, ela ocorre em adultério, que é uma prática que poderia ser ali condenada. Então, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Ou seja, quando a gente era controlado pela carne, a gente tinha o quê? Paixões e pecados vivos, como se eles controlassem, como se a gente vivesse por eles. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, em Cristo nós morremos para a lei e ressuscitamos para Deus. E seria uma lei diferente? Sim, em certo sentido sim, que é a lei que nos torna como filhos de Deus e a lei que nos faz como seu amado. Então a gente renasce, quando ele ressuscita, é como se a lei tivesse, o marido tivesse morrido, ou seja, a lei morreu em Cristo, no seu corpo, e nós ressuscitamos para ser outro tipo de lei, na verdade é a lei do Espírito e não a lei da carne. E aí a gente fala aqui da luta contra o pecado, né? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Então a lei não é o pecado em si, o problema não é a lei. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei dissesse não cobiçarás. Ou seja, a questão não é que a lei de Deus é ruim e que nós morrermos para ela traria algum efeito positivo, mas por conta do pecado, essa lei ela tem que estar morta em Cristo, porque o pecado ele usufrui por meio da lei e nos traz alguns tipos de problema. E qual que são esses problemas? Vamos falar aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto.
Então, a força do pecado, na verdade, está na força em conhecer o que é o pecado. Então, uma vez que a lei ela dispõe não cobiçarás, você entende que cobiçar é errado. E uma vez que você cobiça, o que acontece? Você é, dá vazão àquela vida pecaminosa que você tem. E aí ela toma a ocasião do não cobiçarás, ou seja, você cobiça, mas se não soubesse, o pecado estaria muito. Mas como você sabe que não cobiçarás é um mandamento, e quando você cobiça, isso daí gera no seu corpo mortal a morte e é o fruto do pecado. Antes eu vivia sem a lei, mas agora o mandamento veio, pelo pecado reviveu e eu morri. Ou seja, o próprio mandamento, o próprio pecado, ele tomando o mandamento como aquele que dá força a ele, ele mata. É como se a gente comparasse a lei de Deus como se fosse a força da gravidade. E o pecado é o quê? O peso que nos puxa para a força da gravidade. Se eu não tenho peso me puxando para a força, não tenho massa puxando, exercendo uma força gravitacional sobre mim, se eu não tenho massa, esse pecado ele não tem força. E para a lei eu estou morto, ou seja, ela não opera. Não é como se estivesse vivo, se estivesse operando efetivamente. Então é isso que quer dizer aqui. Ah, Ó, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, por conta não do mandamento, mas do pecado. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ou seja, porque o mandamento fala não cobiçarás, e à medida que ele dá uma ordem, ele também exerce ali uma punição. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim de maneira nenhuma. Falando aqui da lei. A lei sendo boa, ela permanece boa. Mesmo ela sendo boa, ela se tornou morte para você, porque por meio dela o pecado toma ocasião. Ele fala aqui, ó, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, a lei o que faz é evidenciar, na verdade, o pecado. Assim como na gravidade, o que evidencia ela é a massa que é atraída para a gravidade. Beleza. E aí sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ou seja, quando você faz aquilo que você não tem vontade, você admite que algo que te dê instrução para que você não faça aquilo é bom. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, no caso é o pecado. Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. E aqui ele fala sobre um problema de há algumas certas atitudes, em vez dessas atitudes elas refletirem na verdade o que ele quer fazer, elas refletem aquilo que ele não quer fazer. Então algumas atitudes elas são sobremedida assim, tão espontânea, mas num sentido negativo, não num sentido positivo. Então essas atitudes sendo espontâneas para um sentido negativo, na verdade revelam que essa pessoa não queria fazer aquilo, mas acaba fazendo porque existe uma força atuando em seu corpo mortal. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a própria carne, esse corpo terreno, esse invólucro que nós estamos inseridos, ele na verdade ele tem alguém habitando nele, é quem? É o pecado. É o pecado e a força desse pecado. Como se fosse algo que tivesse frutificado sobre a nossa vida, e isso daí tem origem lá, a gente sabe, em Adão e Eva, e ele se reflete de maneira fractal em várias tipos de atitude que a gente possa ter. De maneira fractal, que eu digo no sentido de lá eles comeram do fruto proibido e desobedeceram de uma certa forma. Hoje, a gente faz coisas que não são iguais àquilo, na verdade, não são comer do fruto,
mas ele de alguma certa forma revela o padrão do pecado. E esse padrão é o quê? Por exemplo, Adão e Eva, antes deles comerem o fruto proibido, eles olharam e desejaram, cobiçaram. Depois eles viram que aquilo era bom, no sentido para ele, viu que aquilo era desejável para dar entendimento a eles. E aí depois que eles pecaram que Deus chamou eles falaram o quê? Eles falaram, foi a mulher que você me deu e foi a serpente. Então a desculpa de Adão foi a Eva e a desculpa de Eva foi a tentação. Ou seja, a desculpa de Adão foi a situação e a desculpa de Eva foi terceirizar a culpa, falar que na verdade todo o problema é do diabo. Então a gente verifica esse padrão ele sendo repetido não somente em Adão e Eva, mas em nós também. E até mesmo se você olhar, principalmente se você tiver filho, você vai ver que eles começam a pecar mesmo sem ninguém ter ensinado. Eles começam a mentir, às vezes dissimular alguns tipos e até mesmo manipular os pais. Então, eles mesmo sem ninguém ensinar, eles já nascem sabendo fazer isso. Que é engraçado, pois o pecado geneticamente e por descendência habita neles. Bom, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Ele fala como existe uma guerra entre o espírito e a carne, então na mente dele ele tem prazer na lei de Deus, porém no seu corpo mortal ele vê a força do pecado atuando. E aí ele fala assim, ó, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E aí vem, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que comente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí quem vai ganhar essa guerra? A gente vai ver no capítulo 8 quem vai ganhar essa guerra, que vem aqui a lei do Espírito, tá? Então, de certa maneira, quando Adão e Eva eles comeram do fruto, eu expliquei aqui que esse comportamento ele se repete na vida de cada um de maneira fractal, ou seja, atua nos mesmos padrões, só que de maneira diferentes. Então, mas os padrões são exatamente os mesmos. Então, já que atua desse jeito, qual que é a solução? A solução de Deus foi o quê? Expulsar Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. Porque a árvore da vida traria imortalidade aos seus corpos. E depois a gente pode até ler lá em Gênesis capítulo 3. Posso depois desse verso, dessa discussão aqui, falar sobre a criação. É até uma coisa que seria interessante. E como que esses padrões do pecado ele atua ainda assim no nosso corpo mortal, no nosso corpo humano. E aí a gente verifica aqui o quão problemático isso é. E aí Paulo ele tem um desfecho. Depois dele passar por essa tristeza, essa lamentação toda, ele fala que quem vai nos libertar, na verdade, é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós teremos a nossa libertação e a nossa salvação. Bom, eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Não deixe de curtir esse vídeo, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e nos ajude aí deixando o seu comentário, que é muito importante, tanto quanto o seu like, para engajar esse vídeo. Muito obrigado e tenha aí um bom dia, boa tarde, boa noite.